A paz do Senhor, amados amigos e amigas, irmãos e irmãs. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 1 da parte B, que traz o seguinte tema: uma nova especialidade e serviço para quebrar o poder imperial dos demônios. Esse capítulo ele tem 44 versículos. Versículo 1. Quando for iniciada a preparação para a formação da base nos lares com 3 almas, os demônios e seus aliados vão ser atraídos para impedir a preparação e formação dessas bases, usando a pressão e pequenas vantagens financeiras, para assim provocar a desistência de todos. Versículo 2. Se os membros que vão formar a base aceitar as condições propostas pelos demônios e seus aliados, foi aceita a submissão aos demônios e uma condição a seu modo, os pondo como escravo definitivo sem grande crescimento, nem influenciando a melhoria de outros. Versículo 3. Mas se o membro a serem preparados resistirem aos demônios e seus aliados, se sujeitar a Deus para receber o direito de possuir bens dado, não roubado, desvalorizando e rejeitando servir o diabo em troca de pequenas vantagens financeiras. Versículo 4. A resistência aos demônios e seus aliados proporciona a quem resistiu a condição de obedecer a Deus para ganhar o direito de possuir bênção, pela condição de rejeitar servir os demônios sem nenhuma garantia de direito de posse assegurado. Versículo 5. Levando a negociação com os demônios, valorizar a garantia de direito e pela fé possuir bens, ainda que estes bens não estejam nas mãos de quem vai ser abençoado, senão na mão dos próprios demônios e seus aliados. Versículo 6. Também a resistência e persistência em não fazer a vontade dos demônios e seus aliados as leva a um tipo de negociação que as põe regras e critérios sobre as condições benéficas para poder obedecer e fazer a vontade dos mesmos. Versículo 7. O que não ocorrerá se for aceito fazer a vontade dos mesmos com a promessa de uma simples vantagem material, aceitando a condição dos que primeiro deve ser feito, sem levar em conta o tipo de serviço exigido e o valor pago por esse serviço. Versículo 8. Os demônios e seus aliados impõem suas condições como normas a ser obedecidas, não como uma condição imposta a ser negociada. Porque os que vão lhe obedecer são tratados como servos escravos, que têm o dever somente de obedecer, jamais impor direito ou critérios contrários que legalizam suas tarefas e funções. Versículo 9. Podendo o contratante do serviço prestado estabelecer os dois lados próprios e impróprios de suas vontades, não havendo a garantia do tempo e do tipo de serviço a ser prestado, nem o tamanho da recompensa pelos que têm o dever de fazer. Versículo 10. O serviço prestado aos demônios de forma exclusiva é aquele que o indivíduo recebe a ordem para fazer qualquer tipo de mal ao seu próximo, em modo especial aos membros da igreja espiritual. E qualquer serviço prestado com estes deve ser cobrado um valor superior que os outros serviços prestados contra outros comuns. Versículo 11. Haja visto que os demônios dominam sobre os que os servem, e por ser superior aos seus servos, deve também pagar um valor superior do serviço prestado a vós. E por tratar-se de um serviço ilícito perante as leis humanas e principalmente as leis de Deus. Versículo 12. Portanto, para se valorizar e legalizar o serviço prestado aos demônios, através de seus aliados, deve ser poupado a qualquer custo, qualquer tipo de mal aos membros da igreja espiritual, para que seja aumentado o desejo maligno dos demônios na vida de seus aliados, sobre estes indivíduos especiais que vos odeiam. E o aumento da ódio a este reduz a resistência deles, as grandes e terríveis impuras intenção, e aumenta o valor da oferta por um serviço de menos gravidade. Versículo 13. Mas se os desejos dos demônios se realizarem com êxito sobre estes indivíduos, o serviço prestado pelos que vos obedecem perdem seu valor, pois fica fácil ser executada a vontade dos demônios que concretizam seus desejos próprios. Uma culpa dos que vos prestam serviço, porquanto não sabem o valor para ganhar muito dinheiro.
para ganhar muito mais. Versículo 14. Quando houver resistência à prática da vontade imprópria dos demônios em relação aos membros da igreja espiritual, começa a ter maior liberdade para que se realize a vontade imprópria de Deus com a expansão do bem e da igreja espiritual. Versículo 15. Quando os que estiverem próximos dos membros que compõem a igreja espiritual deixarem de obedecer à vontade dos demônios, ganharão o poder de Deus de questionar seus direitos aos que já obedecem, ou que hão de ainda obedecer, e o lado contrário à vontade de Deus, e terão vantagem desejada ao que fazer, não somente o dever de fazer, passarão a negociar os critérios a ser obedecidos e legalizam seus critérios ao serviço que prestam. Versículo 16. Tanto trabalhadores como empregados devem estabelecer critérios sobre seus direitos, não somente do contratante, como também do contratado. E quando se presta um serviço, sem antes negociar os critérios aos que têm direito, este trabalha sem leis e sem direito favorável, tendo a função de um escravo. Versículo 17. Qualquer tipo de ordem obedecida é um tipo de serviço prestado e deve exigir recompensa por isso, mesmo que venha de superiores, principalmente se o serviço a ser feito é de baixo nível e ilícito, que danifica moralmente o executor. Versículo 18. Para se legalizar um serviço prestado aos demônios diante dos homens, é necessário, antes de os executar, assegurar a garantia de direito e, se possível, receber recompensa adiantada, pois a forma de prestar serviço sem critérios e direito estabelecido o faz ilegal, não sendo confiável o contratante neste modo. Versículo 19. A iniciativa de legalizar o serviço prestado aos demônios, partindo dos que prestam serviço, mostra o lado em que se encontra a lei, o direito e a justiça, do lado dos contratados, não dos contratantes. Dá aos contratados não somente direito, como também o controle e o domínio da maneira de executar o serviço. Versículo 20. Portanto, a execução do serviço prestado agora passa a ser da maneira dos que executam, não mais da maneira dos que contratam. E os contratados agora orientam os que contratam por estar mais equilibrado e consciente da consequência do que é feito. Versículo 21. Com a forma de executar o serviço na função que foi contratado e na maneira dos contratados, não mais na maneira dos que contratam, a situação se inverte e passa a operar dos inferiores para os superiores. Versículo 22. E os que contratam o serviço dos que estão próximos dos indivíduos que estão sendo preparados na doutrina da igreja espiritual e os outros componentes que vão formar a base nos lares também foram encomendados por outros mais superiores. Versículo 23. E os próximos dos membros que estão sendo preparados poderão impor condições a serviço prestado a seus contratantes, que também, por sua vez, foi contratado por superiores, e todos devem seguir o mesmo exemplo dos primeiros contratados. Versículo 24. Para as vossas condições impostas normas como querem obedecer, e quem empresta o serviço deve deixar bem claro, separando o serviço prestado aos demônios dos que usam os contratantes, que também foram contratados por superiores do serviço prestado aos próprios contratantes, não aos demônios. Versículo 25. O serviço prestado aos contratantes, não aos demônios, são aqueles que não fazem nenhum tipo de espécie de mal ao seu semelhante. Versículo 26. Mas os contratantes do serviço prestado pelos contratados têm uma parceria firmada em segredo com seu superior e com os demônios em segredo, que associam seus negócios com os negócios dos seus superiores e dos demônios. Versículo 27. E o rompimento da parceria fica prestes a ocorrer com condições impostas pelos que prestam serviço, causando problema ao andamento dos seus negócios, porque também passa a afetar o negócio de parceiros e superiores. E quem estiver consciente do que está ocorrendo deve tratar como uma ocorrência normal. Versículo 28. Com a separação dos negócios do interesse do demônio dos negócios do interesse dos contratantes, os contratados devem obedecer sem qualquer restrição ao serviço prestado unicamente aos contratantes e deixar de obedecer o serviço prestado aos demônios. Versículo 29. Essa medida deve afetar em cheio a autoridade dos demônios. Certamente vão fazer de tudo para que a parceria não seja quebrada, mesmo que aceite as normas impostas pelos que vão prestar o serviço a vós, em relação à recompensa financeira. Versículo 30. As normas impostas aos contratantes pelos que executam o serviço visa somente valorizar ou legalizar seu serviço prestado com a dupla função, para melhor conquista de vantagens superiores, onde a obediência, principalmente ao serviço prestado aos demônios, deixa de ser prioridade.
Versículo 31. Porém, os demônios, seus parceiros aliados, a prioridade é obter a execução do serviço contratado em dupla função, como uma única função para reduzir o valor a ser pago e ocultar a função do serviço prestado aos demônios por ser ilegal perante todas as leis. E os contratados realizam um longo e difícil serviço por um baixo custo. Versículo 32. Por isso os demônios e seus aliados procuram a qualquer custo ocultar a função usando o sigilo para valorizar o serviço prestado, ou seja, reduzir a recompensa aos contratados, aumentando o serviço e baixando o seu nível. Versículo 33. E os contratados próximos dos que vão formar a base, ou até mesmo os que vão somar membro para a formação da base, uma na lei de Moisés, outra na doutrina da Igreja Católica, deve ser personagem com dupla personalidade para diferenciar as palavras das obras. Versículo 34. Diante dos contratantes, apresentar um desejo semelhante ao desejo dos demônios, que é praticar o mal, principalmente a quem eles mais odeiam, que são os membros da igreja espiritual, ou os membros que vão compor a base para agradar os contratantes e os demônios. Versículo 35. Simulando em palavras ser um opositor de quem ficar do lado da igreja espiritual, e que é totalmente contrário, e que está disposto a impedir a formação da base nos lares para obter a confiança dos demônios e seus aliados, e conseguir uma antecedência, boas vantagens financeiras. Versículo 36. Quando for obtida essa boa vantagem financeira adiada, muda ao invés de impedir, faz ajudar a apoiar e fazer a base nos lares. Depois começa novamente a ficar contra em palavras diante dos aliados dos demônios, para novamente obter boas ofertas por ficar contra a favor dos demônios em palavra, pois a resistência nas obras quebra o vínculo com a bondade e deixa-o mais longe de Deus e das boas obras. Versículo 37. Os que vos contratou devem ser orientados a seguir o mesmo exemplo com seus superiores, pois toda a firmeza e reino dos demônios está nos que executam esse serviço a vós, e ao ser fiel, dão firmeza a seu reino, e ao negar essa fidelidade, tira a firmeza do fundamento do seu reino. Versículo 38. Quando impedir a expansão da igreja espiritual, dão poder e firmeza ao império dos demônios, dando liberdade ou ajudando a expansão da igreja espiritual, enfraquecendo o reino dos demônios, fortalecendo o reino de Cristo através da igreja espiritual. Versículo 38. E os negócios dos que estão impedindo a expansão da igreja espiritual, no início crescem muito bem, mas por excesso de fidelidade perde força e são afetados por suas próprias ações, contrárias ao Deus dono de tudo. São laçados por uma espécie de laço terrível, mas não querem o bem vindo de Deus, ainda impede os que querem. E são os irresponsáveis pela difícil situação e também dos que impediram chegar ao Deus dono de tudo. Versículo 40. Os que contratam o serviço prestado aos demônios assumem perante os contratados como sendo seu, e este poderá não ter boa condição financeira, que até poderá evitar a exigência por garantia de vantagem financeira. Versículo 41. Há possibilidade de alguns que contratam o serviço prestado aos demônios não tenham conhecimento da articulação que é feita entre quem executa o serviço e superiores melhores posicionados, pois antes do serviço recomendado para o contratado é feito em segredo dos lares o serviço aos demônios, que é contenda e destruição. Versículo 42. E durante o tempo que o serviço prestado aos demônios não é executado, há um impedimento de libertação da recompensa, que é outro serviço prestado aos contratantes. Versículo 43. O serviço prestado aos demônios, que deveria haver maior recompensa, é feito de graça, cuja recompensa é outro serviço prestado aos contratantes. Versículo 44. O contratante deve procurar obedecer que está financiando o serviço prestado aos demônios, para que possa impedir uma garantia de recompensa, por estar sendo envolvido no financiamento do serviço prestado aos demônios, que provoca uma contenda nos lares para que pague melhor esse serviço até então feito de graça. E também deve pedir uma melhor recompensa superiores. Então, irmão, a gente concluiu aí mais um assunto esquisito, né? Porque é um assunto que legaliza, né, o serviço prestado aos demônios, né? Mas isso aqui é muito importante, né, para que Deus possa conduzir as pessoas para obedecer a Ele, né, através da legalização desse serviço aqui, né? Tudo isso é a inteligência de Deus, né, irmão? Então, irmão, mais um assunto aí, o capítulo 1 da parte B, uma nova especialidade de serviço para quebrar o poder imperial dos demônios, né? Então, irmão, que você possa conhecer essas informações, mas você não pode utilizar ela na prática, né?
Por quê? Porque essas práticas aqui estão ligadas a toda uma estrutura que tem uma metodologia própria, toda organizada, né, através do reino de Cristo. Então você não está vinculado a essa estrutura, então você não pode, né, usar essas informações. Então eu agradeço a todos em nome de Jesus.